Abra sua Bíblia, capítulo 8 do livro de Josué. Josué, capítulo 8, versículos 1 e 2. Eita, que bênção, que bênção. Fui muito abençoado com esse hino que as irmãs cantaram. Graças a Deus, graças a Deus. Josué, capítulo 8, versículo 1 e 2. O tema dessa manhã é da derrota para a vitória. Eu creio que Deus, Ele tem algo muito bom e abençoador a falar aos nossos corações nessa manhã, como sempre. Essa é a verdade. E a palavra de Deus em Josué 8, 1 e 2 nos diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que, para vós, tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade por detrás dela. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, por esse hino tão precioso que ouvimos nesta manhã. Meu Pai, enquanto estamos na nossa caminhada às mansões celestiais, à Sião prometida pelo Senhor para nós certamente vamos enfrentar, meu Deus, derrotas, falhas, fracassos em nossas vidas. Mas nós louvamos o nome do Senhor, porque os fracassos não são o ponto final na nossa história, muito pelo contrário. O Senhor tem vitória para nós, em cada uma das nossas lutas, mesmo que algumas delas nós venhamos a ser derrotados. Então pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra nesta manhã e que saiamos daqui, meu Deus, fortalecidos pelo Teu poder. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar, queridos, por favor. Certa vez, o pregador britânico Frederick Robertson disse as seguintes palavras: A vida, assim como a guerra, é uma série de não é o melhor cristão nem o melhor general que dá o menor número de passos em falso. Na verdade, porém, o melhor é aquele que conquista vitórias mais esplêndidas, extraindo-as dos erros. Esqueça os erros, use-os para organizar as vitórias. Achei isso muito interessante. Um outro camarada, talvez um pouco mais conhecido, Henry Ford, o grande empresário, visionário, revolucionou a indústria automobilística da sua época e até hoje nós vemos o fruto do seu trabalho. Ele também, certa vez, disse o seguinte, ou melhor, ele afirmava o seguinte: o erro é uma oportunidade de recomeçar de modo mais inteligente. Frases, meus irmãos, muito interessantes e que mostram que erros, falhas, derrotas são situações inevitáveis em nossas vidas. É impossível viver uma vida sem cometer alguns erros, sem ter alguns fracassos, sem passar por algumas derrotas. O fato de viver é uma bênção. É melhor, meus irmãos, certamente estar vivo do que morto. Sem dúvidas, sem dúvidas. É melhor estar vivo do que morto. A vida eterna, esperando a cada um de nós, para todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Mas estar vivo é melhor do que estar morto, certamente. E o fato de estarmos vivos, nós já temos que lidar com a realidade do fracasso, das falhas, das derrotas, em alguns momentos em nossas vidas. A nação de Israel amargava essa grande realidade. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 7, na sua casa, a Bíblia narra que Acã desobedeceu uma ordem expressa de Deus que dizia: não peguem nada do que for amaldiçoado, do que for condenado na cidade de Jericó. E Acã vai lá e toma para si uma capa babilônica. Ele pega 200 ciclos de prata, que dá em torno de 2 a 3 quilos de prata, e ele pega uma barra de ouro, que pesava aproximadamente ali 600 gramas. 600 gramas.
e ele esconde isso tudo na sua tenda e fica ali. Então, a nação de Israel, ela separa em torno de 3.000 homens, porque a nação estava avançando, conquistando o território que Deus havia dado a eles. E com aproximadamente uns 3.000 homens, eles se levantaram para subir até a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, uma população muito pequena, bem menor do que a população de Jericó, cidade em que a nação de Israel, de forma tão magnífica, tão gloriosa, já havia conquistado. Creio eu que todos os que estão aqui conhecem a história da queda dos muros de Jericó, de como a nação de Israel prevaleceu. Mas, por conta do pecado de Acã, a nação de Israel é derrotada, ela é rechaçada pelo exército da cidade de Ai. Os soldados israelenses, além de terem perdido em torno de 36 homens, eles saíram correndo, humilhados com a derrota. E então eles voltam para casa e eles contam tudo ao povo de Israel. E eu acho interessante que o capítulo 7, no versículo 6, vai dizer que o povo, ao ouvir aquilo, o seu coração, o coração do povo, se tornou como água. Ficou em frangalhos. E diante do fracasso, da falha, do erro, o povo, então, se viu desesperançado, o povo se viu em uma dificuldade muito grande. E, meus irmãos, quantas vezes o nosso coração não parece estar como água? Parece estar assim, sem forma, sem resistência. O nosso coração muitas vezes fica abalado dessa forma. E geralmente isso vem depois de uma derrota. É muito comum isso acontecer depois da derrota. Então, o que devemos fazer quando essas situações que são inevitáveis se levantarem diante de nós? Depois da derrota, quando ela bater à nossa porta, qual deve ser então a nossa reação? Nesse trecho nós vemos algumas coisas que devemos fazer, e certamente nós seremos ricamente abençoados por Deus se procedermos assim. Após a derrota, a primeira coisa que devemos fazer é recomeçar. Porque, meus irmãos, é inevitável a derrota, mas também é inevitável a vitória. Para o povo de Deus, a vitória, ela é inevitável. Depois de toda derrota, vem a vitória. Lembram-se do nosso pastor Josué? Ele sempre falava que depois da tempestade vem a bonança. Para o servo de Deus é assim. Nós devemos recomeçar, não importa quantos erros venhamos a cometer, o importante é recomeçar. E deixa eu explicar aqui, tá bom? Por favor, me entenda, eu não estou dizendo que nós devemos sair por aí cometendo erros adoidados, que não vai ter problemas, que não vamos arcar com consequências, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando houverem as falhas e as derrotas, então nós devemos recomeçar. Nós não devemos, meus irmãos, ficar amargando aquela derrota. Fomos derrotados, sim, mas vamos caminhar em direção à vitória. Salmo 37, 23 e 24 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Caímos uma vez, tudo bem, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos segura, é Deus quem está conosco. E em Cristo sempre há um recomeço. Em Jesus sempre há um novo caminho. E como todo recomeço, é necessário um ponto de partida. Nós precisamos olhar para um ponto de partida e falar: é daqui que eu devo recomeçar. E talvez você se pergunte: pastor, qual é então o ponto de partida? O ponto de partida, meus irmãos, é sempre a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus. Se você ler ali o capítulo de número 7, você vai ver que o povo tem uma determinada atitude e Deus aponta a Acã como sendo o responsável daquela situação. E ele confessa o seu pecado.
Ele diz: eu vi uma capa babilônica, eu vi os 200 ciclos de prata, eu vi ali a barra de ouro, eu os cobicei, eu peguei e escondi na minha tenda. E Josué, ele diz, separa alguns homens e diz: vão lá na tenda desse homem, pelo amor de Deus. Vão lá e vejam se as coisas estão lá. E eles encontraram. E Acã, ele sofreu as consequências. Acã, ele perdeu a sua vida. Mas o povo descobriu qual era o problema. O problema era o pecado. Acã desobedeceu. O que é que o povo tinha que fazer, então, para voltar a ser vitorioso? É o que está no versículo 1 e 2 que nós lemos. Então disse o Senhor a Josué. Eles prestaram atenção na palavra de Deus. O ponto de partida para o cristão sempre será a palavra de Deus. Sempre será a palavra de Deus. Nesses 2 versículos que lemos, nós vemos que Deus dá uma palavra de ânimo a Josué e ao povo. Porque geralmente 2 reações que acompanham o fracasso é o desânimo, quando nós lembramos do que aconteceu. Isso cai sobre nós um desânimo muito grande. E uma outra reação é o medo do futuro. O que acontecerá depois que eu cair? Mas a palavra de Deus é uma palavra de ânimo. Não temas, não te espantes. Você caiu? Tudo bem. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Obedeça. E você vai ver que vai dar tudo certo. Não é assim que a gente faz com criança pequena? Está ali correndo, e o pai e a mãe estão falando: para de correr que você vai cair. Para de correr que você vai cair. E como se fosse uma profecia, a criança cai. O que o pai e a mãe faz nessa hora? Pisa na criança, falei para você. Não. O pai e a mãe pegam a criança e falam: então, caiu, levanta, calma, vai passar, está doendo agora, mas vai passar. E passa, e a criança faz o quê? Volta a correr. E é assim, irmãos. É vida que segue. Não precisamos temer. Deus está conosco. A sua palavra é poderosa. E nós temos sempre um novo recomeço em Cristo Jesus. Outra coisa, Deus dá uma palavra de instrução ao povo. Porque eles subiram contra Ai e foram derrotados. E agora? Deus, ele diz: calma. Eu vou dar uma nova estratégia para vocês. E Deus apresenta toda uma estratégia para o povo de Israel. E o que eu acho interessante, que Deus ele fala assim, para Josué e o povo: assim como eu dei Jericó, eu darei a cidade de Ai também. Só que Deus não usou a mesma estratégia para que eles conquistassem a cidade de Ai, assim como conquistaram Jericó. Deus deu uma estratégia diferente. E é importante, meus irmãos, nós estarmos com os nossos olhos abertos para isso. Porque às vezes a gente quer insistir em uma determinada estratégia para a nossa vida, mas aquilo já não funciona mais. Para aquele momento, para aquela situação, isso não vai prestar. Foi bom para um determinado momento. Louvado seja o nome do Senhor, mas o nosso Deus é um Deus de multiforme graça. É um Deus extremamente criativo. Então ele vê as situações, ele vê os problemas e ele age de forma diferente. Para quê? Para que nós não busquemos recomeçar em nós mesmos, mas que nós busquemos recomeçar no Senhor. Que maravilha, meus irmãos, que é isso. Nós vemos essa verdade no Senhor e Salvador Jesus, no seu ministério, porque ele curou muitos cegos. A um ele disse: vê, e o cego viu. Ao outro, ele cuspiu no chão, fez um lodo ali, untou os olhos do cego, e ele falou: vai e se lava lá no tanque de Siloé. Ele foi lá e lavou e voltou a enxergar. Para um outro, o Senhor Jesus colocou a mão nos ouvidos e nos olhos. Aí ele falou: efatá. E aí, quando o cego abre o olho, ele diz: ué, eu estou vendo, mas está tudo meio embaçado. Então Deus, ele diz: vai lá então, lava-se no tanque de Betesda. E ele vai lá, se lava e volta a enxergar. Era o mesmo problema, mas Deus deu situações diferentes. Ele poderia ter feito tudo igual? Poderia. Mas eu creio, meus irmãos, que ele faz assim para mostrar que nós podemos confiar no seu poder. As situações que vão se levantar diante de nós são as mais inúmeras e diferentes possíveis. Louvado seja Deus, Deus sabe lidar com cada uma delas sem problema.
Não existe problema para Deus. Não existe nada difícil para Deus. Para Deus só existe solução. E a solução de Deus é sempre a melhor. Então, por isso devemos buscar na palavra de Deus a instrução para o nosso recomeço. E Deus também dá uma promessa ao povo. Tenho dado, não é te darei. Não é tempo futuro, é tempo passado. Ou melhor, tempo presente. Tenho dado. Meus irmãos, o crente que não conhece a palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus, não conhece as promessas de Deus. Não existe outra forma de nós conhecermos as promessas do Senhor que não seja através da sua palavra. Não procure revelação, você não terá. Procure iluminação, você terá, na palavra de Deus. E aquele que tem as promessas de Deus, como nós cantamos, fica firme nas promessas do Senhor. Como aquela criança que fala, pai, mãe, eu queria ganhar tal brinquedo. Eu não sei se isso ainda existe, na minha época existia muito. Então tá bom, no Natal você ganha. Eita, e até esperar o Natal chegar, meu Deus do céu, parecia que passava 2 anos e o Natal não chegava. Era um negócio impressionante. Mas a criança ficava ali, como? Na esperança. Por quê? Meu pai e minha mãe prometeu. Meu pai e minha mãe prometeu. E era diferente de quando falava assim, compra, e falava, na volta a gente compra, porque aí no mercado voltava por outro corredor, aí a gente não via aquilo, aí a gente esquecia da promessa e ia embora. No Natal a gente compra, o Natal tá para chegar, então a gente esperava. Quem crê nas promessas, meus irmãos, tem um novo recomeço, porque sabe que Deus tem mais bênçãos para nós. Mas há uma outra importante lição que nós podemos aprender para sairmos da derrota para a vitória, é que devemos usar uma nova estratégia. Falamos um pouquinho já sobre isso. A gente não tem tempo para ler a passagem agora, mas se nós lêssemos os capítulos de os versículos de 3 a 13, nós veríamos ali com todos os detalhes a estratégia nova que Deus deu para a nação de Israel, que foi, resumindo, isso aqui: o povo deveria marchar por aproximadamente 20 quilômetros durante a noite, até a cidade de Ai. Então, 30.000 homens deveriam ficar na parte de trás da cidade, preparados em emboscada. E 5.000 homens deveriam chegar bem perto da porta da cidade de Ai. Mas quando chegassem ali, eles deveriam voltar correndo. Eles deveriam voltar correndo. Por quê? Aqueles 5.000 homens, eles eram como se fossem iscas. Olha como Deus é estrategista, meus irmãos. Porque a nação de Ai ganhou a última batalha. Os israelitas saíram derrotados. Quando eles viram os israelitas correndo perto dos portões da cidade, falaram, eles estão com medo. Vamos ir atrás deles, vamos ganhar deles de novo. E me desculpem a expressão popular, caíram como patinhos. Porque a nação de Israel correu até onde estavam os outros 30.000. E o exército de Ai, então, quando chegou perto dos 5.000, os 30.000 invadiram a cidade, queimaram as coisas lá, e cercaram, e o povo de Ai ficou cercado pela nação de Israel. Irmãos, belicamente pensando, essa estratégia é muito simples. Muito simples. Mas sabe por que funcionou? Porque foi Deus quem deu. Porque todas as estratégias que Deus nos dá, todos os planos que Deus nos manda seguir, funcionam. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os planos de Deus para as nossas vidas funcionam. Por isso Jó, ele vai dizer, capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu gosto de uma versão que diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como é lindo isso, meus irmãos. As estratégias de Deus funcionam. Por isso, para ir em direção à vitória, o que nós precisamos fazer é prestar atenção no caminho que Deus está apontando, naquilo que Deus está dizendo e seguir isso à risca. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela funciona. O mundo, meus irmãos, está querendo dizer que não,
que a Bíblia é passada, ela é retrógrada, ela é antiquada, ela é atrasada. O mundo vai falar tudo isso a respeito da palavra de Deus, não tem problema, porque Deus disse, passarão os céus e a terra, como de fato está passando, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus irmãos, a palavra de Deus funciona, e a gente deve abraçá-la com todo o nosso coração. E há uma terceira lição que aprendemos. Devemos ter, para sair da vitória, da derrota, para a vitória, devemos ter um novo compromisso. Toda essa dificuldade que a nação enfrentou por causa do pecado de um homem. Obviamente, a sua família deve tê-lo acobertado ali, porque não foi somente Acã quem morreu. Pessoas da sua família também morreram. Mas pelo pecado de poucos, muitos, e eu posso até dizer que em se tratando da nação de Israel, todos sofreram. Todos sofreram. Porque aquela derrota, para o coração do povo ter se tornado como água, isso mexeu muito com o povo. Era uma terra que estava sendo conquistada, que havia sido prometida. A primeira batalha foi maravilhosa. Eles nem batalharam, nem brigaram e ganharam. Porque a gente sabe que contra Jericó, o povo não fez nada. Só marchou em volta das muralhas, como Deus mandou. 6 dias uma volta, no 7º dia 7 voltas, trombeta, grito, e o que aconteceu? O muro caiu. O pessoal fala, nossa, como o povo gritou forte. Não foi o grito do povo, foi Deus que derrubou a muralha. Um grito derrubar a muralha? Nem os 3 porquinhos conseguiriam um negócio desse. Não. Foi Deus, meus irmãos. Foi Deus quem derrubou. E o povo vai para a próxima batalha. E se deparam com a cidade menor, com um exército menor. Acho interessante que a Bíblia diz que eles separaram uns 3.000 homens. Sabe aquela coisa assim de, já dá. Isso aqui vai ser o suficiente. Aquilo abalou o povo. E eles descobriram que foi o pecado de um homem. E lá nos versículos de 30 a 35, isso eu gostaria de ler com os irmãos. Josué 8, de 30 a 35, a Bíblia diz assim. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos, os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leiam em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Interessante que, sabendo que foi o pecado, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a estratégia do Senhor, a nação de Israel foi vitoriosa, a cidade de Ai foi conquistada. E qual foi a primeira coisa que Josué fez? Um novo compromisso. Chamou o povo, reuniu o povo, fez um altar, edificou um altar ao Senhor. Os altares simbolizavam, meus irmãos, a gente sabe, a morte de Cristo na cruz. Sabemos disso. Mas também significavam um lugar de dedicação ao Senhor, ou seja, um lugar de recomeço, um novo voto com Deus. É a primeira coisa que eles fazem. Um novo voto com o Senhor. E depois ele escreveu a lei em pedras. Ele leu essa lei para o povo de Israel, com elas escritas em pedras. As pedras não podem falar como nós, mas as pedras também falam. Por quê? Aquilo que é marcado nelas pode durar séculos e séculos. Pode ficar marcado permanentemente. E Josué, então, ele leu a lei do Senhor para o povo, falou sobre a bênção e para a maldição, para que o povo escolhesse aquilo que queria. E assim devemos nós também fazer.
um novo compromisso com Deus. Nós devemos, sim, estar diante do Senhor, após as derrotas, avaliar aquilo que nós fizemos, para que dessa forma nós possamos seguir a orientação do Senhor, mas agora com um novo coração. Agora com um novo objetivo, o objetivo de servir mais ao nosso Senhor. E tenho certeza que não importa qual seja a derrota, se agirmos assim como a palavra de Deus nos ensina, nós teremos vitória. Que Deus assim nos abençoe ricamente.